A paz do Senhor. O sexto mandamento, que se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 13, e Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, é não matar, ou não matarás. Jesus Cristo, Paulo e Tiago repetiram o sexto mandamento, não matar. Eu vou ler Mateus 24, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Guerra, algo que não estava nos planos de Deus, quando Deus criou os céus e a terra, e o homem e os animais. Guerra é algo que traz dor, morte, sofrimento e devastação, destruição. Mas para quem não conhece a palavra de Deus, a primeira guerra, o primeiro conflito, a primeira rebelião ocorreu lá no céu. Eu vou ler Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, a Bíblia nos diz que a primeira rebelião ocorreu no céu, aonde Satanás convenceu alguns anjos para irem ao lado dele, para irem contra Deus e o seu reino. Então, só que eles não prevaleceram, Satanás não teve sucesso naquilo que ele desejou, e foi expulso do céu pelo anjo Miguel e os seus anjos. Então a primeira guerra no céu, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu e foram lançados para a terra. Hoje esses anjos são denominados demônios, esses que ficaram ao lado de Satanás. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Por essa rebelião ter acontecido no céu, através de Satanás ter se rebelado, é que quando ele foi lançado à terra, é ali que, por causa disso, por causa de Satanás, o mundo é do jeito que é. Porque se Satanás não tivesse tido esse pensamento maldoso em seu coração, esse sentimento ruim, diabólico, hoje nós estaríamos vivendo num paraíso. A terra seria um paraíso. Não haveria guerra, não haveria dor, sofrimento, nem morte, nem tristeza. Por que existem conflitos e guerra? Como eu acabei de falar, existe por causa do quê? Por causa que o pecado entrou no mundo. E o culpado disso foi Satanás, quando ele enganou Eva, lá no Jardim do Éden. Então, ali, como hoje existem conflitos e guerras, contendas, mortes, assassinatos, roubos, entre outros, é por causa da ausência de Deus na vida dessas pessoas. É por causa da ausência do Espírito Santo. É por causa da ausência de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. É por isso que há todo tipo de mal nessa terra. Terá uma terceira grande guerra mundial, irmão Fabiano? Eu vou ler Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então, esse versículo que eu acabei de ler, essa passagem, muitos entendem
que ela se referiu à Primeira Grande Guerra e à Segunda Grande Guerra, e também muitos acreditam que esta passagem também se refere a uma Terceira e Grande Guerra Mundial. A minha opinião, eu não acredito que vai haver uma Terceira Grande Guerra Mundial. Porque se ocorrer mais uma Terceira Grande Guerra Mundial, dessa vez muitos estão apostando que ela vai ser através de ogivas nucleares, armas químicas e biológicas. Então, uma Terceira Grande Guerra Mundial agora, se acontecesse, ela seria muito desastrosa. Acabaria com quase todo o mundo, se não com o mundo todo. Então, eu não acredito numa Terceira Grande Guerra Mundial. Apocalipse 16, versículo 16, fala da guerra do Armagedon. Essa que ainda não aconteceu e vai acontecer. Essa guerra será quando as nações do mundo, lideradas, enganadas pelo anticristo ou a besta do Apocalipse 13, elas irão contra Israel no fim dos tempos. Então muitos entendem que a Terceira Grande Guerra Mundial será essa agora que está para acontecer, e não está longe disso acontecer, é a guerra do Armagedon. O anticristo aparecerá antes ou depois da Terceira Grande Guerra Mundial? Para aqueles que acreditam numa Terceira Guerra Mundial, eles acreditam também que o anticristo só vai aparecer, se manifestar ao mundo depois da Terceira Guerra Mundial. É ali que ele virá com um acordo de paz entre árabes e judeus e as nações de todo o mundo. Como eu já falei antes, eu não acredito numa Terceira Grande Guerra Mundial. Para mim agora, o que vai acontecer é o arrebatamento da igreja e depois o aparecimento do anticristo. Para outros, o que vai acontecer daqui a pouco é a entrada do anticristo no mundo, a sua manifestação, e depois o arrebatamento da igreja após os 7 anos, ou seja, após os 3 anos e meio de grande tribulação na terra, aonde Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, um dos 9 frutos do Espírito Santo é a paz. Mateus capítulo 5 e o versículo 5 e 9. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Então olha só, como eu falei antes, as guerras acontecem por causa da ausência de Deus na vida das pessoas. E aqui Jesus disse, bem-aventurados os mansos e os pacificadores, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Você quer herdar a terra e quer ser a nova terra, o novo reino de Deus que está para chegar e será daqui a pouco? Seja uma pessoa da paz. Seja uma pessoa que ama a paz, que promove a paz. Uma pessoa pacífica, mansa. Só assim você será chamado por Deus de filho. Agora, esses que não querem nada com a paz, que amam guerra, que querem conflitos, que querem se levantar contra o seu próximo, contra a sua cidade, contra a sua nação, contra o seu estado, para essas pessoas não será nada bom para elas quando Jesus Cristo voltar. Eu escolho a paz e que você também escolha a paz em todas as áreas. Amém? Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel disse que haverá guerra até o fim do mundo. Mas então quando haverá um dia em que a guerra, a violência, o mal vai acabar nesta terra? Vai. Mas somente após a volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Porque é somente quando Jesus Cristo voltar é que haverá paz, amor e justiça entre os homens e animais nessa terra. Enquanto Jesus Cristo não volta, todo tipo de mal, todo tipo de coisa ruim
dor, sofrimento, morte, desemprego, doenças, pestes, terremotos, guerras, vai continuar até o fim, até a volta de Jesus Cristo. Já vivemos em guerra. Você que não sabe, nós já vivemos em guerra. Na verdade, o cristão verdadeiro, todo dia para ele é uma batalha. Ele já vive em guerra. A partir da hora que ele se converte a Cristo, ele ganha 3 inimigos, que é Satanás, o mundo e a carne. Então, esses 3 inimigos do cristão lutam dia e noite para roubar, para destruir, para matar, para tirar a fé dessa pessoa, tirar Deus da vida dessa pessoa, tirar a paz da vida dessa pessoa, tirar o Espírito Santo da vida dessa pessoa. Então que você vigie. Você tem 3 inimigos, você que hoje é um crente em Jesus Cristo: Satanás, o mundo e a carne. A Bíblia fala muito bem desses 3 inimigos do homem, do cristão. Então que você vigie, porque todo dia é uma batalha. Nós todo dia temos que lutar contra esses 3 inimigos, porque a missão deles é matar, nos destruir e roubar a nossa fé. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. Então vigia com o mundo, com as coisas do mundo, com os prazeres que o mundo oferece. Vigia a tua carne, cuidado com a fornicação, cuidado com o adultério, cuidado com o sexo fora do casamento. Você que está solteiro ou está solteira, cuidado com as relações sexuais, porque isso é ilícito e para Deus é fornicação. E os fornicários não entrarão no reino dos céus. Então vigia. Satanás, ele anda como um leão ao teu redor, pronto para te devorar, para te destruir. Segundo 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. E o mundo também é um inimigo muito forte. O mundo usa os prazeres que o mundo oferece, parques de diversões, baladas, shows, carnaval, festas juninas, festas gospels, shoppings e por aí vai. Cuidado, o mundo, as músicas seculares, filmes mundanos, músicas mundanas, tudo isso, as redes sociais, a televisão, se não for usado com sabedoria, tudo isso faz parte do mundo e tudo isso faz com que você venha a se tornar um cristão morno, um cristão frio e pode acabar te levando à morte espiritual. O cristão pode ir para a guerra, irmão Fabiano? Olha, muitos entendem que o cristão não deveria ir para a guerra. No caso de for convocado. Agora muitos já não veem problema nenhum nisso, porque o povo de Deus no Antigo Testamento vivia em guerra contra seus inimigos, Deus estava do lado deles. Então assim, agora fica meio complicado para aquele cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Tem que pegar em arma, metralhadora e ir à luta, sabendo que ele vai ter que matar ou morrer. Então é meio complicado, entende? Eu falo isso por experiência própria. Porque eu, quando me converti, eu era vigilante. E no posto de trabalho onde eu trabalhava, onde eu cuidava, eu andava armado. Então, quando eu me converti, eu comecei a não me sentir mais bem, comecei a não me sentir mais à vontade de trabalhar armado. Então, aquilo ali começou a me incomodar, começou a me deixar, assim, não querendo mais essa profissão, entende? Então, eu comecei a pedir a Deus que Deus me ajudasse, que Deus abrisse outra porta de trabalho, porque é algo que eu não queria mais fazer. É claro que vai de pessoa para pessoa, de cristão para cristão. Tem muito cristão aí, cheio do Espírito Santo, que continua na profissão de vigilante, policiais. Então depende, é de pessoa para pessoa. Eu, no meu caso, já não me sentia mais bem de trabalhar armado, sabendo que se um dia fosse precisar, eu teria que puxar a arma para matar, ou para me defender, ou para parar alguém que tivesse com intenção má. Então, para uns, o cristão não deve ir para a guerra, e para outros, não tem problema nenhum. Mas,
ore a Deus sobre essa questão e vamos orar a Deus que Deus nos livre de uma grande terceira guerra mundial. Amém?